Ana Cláudia, tudo bom, Ana Cláudia? Eu gostaria de saber com relação a intervalos. Exemplo, aplicação da vacina alérgica e semanal. Qual é o intervalo que posso tomar a de Covid-19? Olha, a vacina de Covid-19 ainda é uma vacina que não existe uma farmacovigilância, né? Ou seja, todo produto, medicamento imunoterápico que você coloca no mercado, você precisa de um tempo chamado farmacovigilância, que é justamente a observação dos efeitos colaterais a médio e longo prazos, né? Coisa que a vacina do Covid-19 não existe essa farmacovigilância. Tudo bem que passaram por todas as fases clínicas, né, como manda o protocolo científico, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem se não haveria nenhuma interação da vacina de alergia e do Covid-19, ok? Como a gente sabe perfeitamente que a vacina da gripe ela pode ser tomada no mesmo dia da vacina da alergia, como a vacina das pneumonias podem ser tomadas no mesmo dia da vacina da alergia. Isso a gente tem plena certeza de que não há nenhum problema, inclusive a vacina de gripe e pneumonia até melhora a condição clínica do paciente alérgico. Primeiro que você vai evitar que o paciente pegue infecções, né? E só de você evitar que o paciente pegue infecções, você também evita que ele tenha um desequilíbrio imunológico que venha atender para o processo alérgico. Um exemplo é a questão da gripe, né? Quando muitas das vezes você já deve ter ouvido falar que aquele paciente pega uma gripe e por consequência acaba desenvolvendo uma tosse persistente, que popularmente é chamado da gripe mal curada. Então a gente sabe que um paciente alérgico é um paciente que pega uma infecção por gripe, ele tem uma tendência maior de ter alergia porque as proteínas, determinadas proteínas do envelope do vírus, induzem uma reação alérgica, né? Um perfil alérgico imunológico chamado perfil T2. E isso faz com que o paciente, então, depois de uma gripe, possa vir até desenvolver uma asma. A mesma coisa acontece com o chamado vírus essencial respiratório que causa bronquiolite. Da mesma maneira, esse paciente que pega bronquiolite, crianças que pegam bronquiolite, têm muito mais chance de desenvolver asma alérgica no futuro do que crianças que não venham a contrair o vírus da bronquiolite. Então, a gente sabe muito bem que o paciente não tomando a vacina de gripe, ele vai se proteger da gripe e também das consequências que uma gripe pode causar, que seria então o aparecimento de doenças alérgicas. Parece que com o Covid-19 vai ser a mesma coisa, até porque vocês devem ter ouvido muitos relatos, né, na internet, o paciente que pega a Covid-19 e continua com uma falta de ar crônica que dura 2, 3, 4, 5 meses e às vezes nem fica curado. Então, assim, provavelmente pode ser, não é tendo uma certeza absoluta, mas conjecturando, a gente pode entender que o Covid-19 ele teria uma semelhança também ao vírus da gripe e poderia então levar também a consequências futuras, tá? Consequências respiratórias de uma indução de um processo alérgico respiratório, levando então uma asma alérgica a longo prazo, não só asma, mas uma rinite, uma sinusite alérgica, às vezes até dermatoses alérgicas em gerais, podem vir da infecção pelo Covid-19 por causa da estrutura proteica que o Covid-19 tem, assim como a gripe tem também, assim como determinadas pneumonias, bactérias que causam pneumonias podem também induzir uma resposta imunológica T2 alérgica, tá? É importante a gente deixar claro isso, é muito importante o paciente se vacinar até para não ter essas consequências futuras, né? Agora, em relação à questão da utilização da Covid-19 junto com a da alergia, a minha opinião, a opinião do Brasil Sem Alergia é o seguinte: espera pelo menos 7 dias, né? Toma a vacina de Covid-19, espera aquelas 48 horas, que são aquelas 48 horas mais críticas em relação a efeitos adversos, e depois do 7º dia do uso da vacina do Covid-19, volta a tomar a vacina da alergia, para a gente ter uma margem de segurança e não induzir uma reação colateral, até porque o que acontece? Alguns pacientes que estão utilizando a vacina do Covid-19, principalmente aquela feita com RNA mensageiro, a vacina produzida por alguns laboratórios importantes, né, têm desenvolvido reações alérgicas à vacina, né? Mas é raro isso estar acontecendo, pelo que a gente tem observado, não é algo comum, é raro estar acontecendo isso,
Mas se a gente introduzir um imunoterápico, um extrato alergênico, um imunoestimulante no mesmo dia, a gente pode, teoricamente, conjecturando com outros modelos de doença, é muito importante nós deixarmos claro, conjecturando, tá? Para que a gente não seja mal interpretado, a gente pode então, talvez, fazer com que a vacina da alergia, naquele momento específico, seja um cofator para o paciente desenvolver uma alergia à vacina do Covid-19, né? Da mesma forma como acontece em determinados modelos de doença, onde a atividade física é um cofator, por exemplo, ao desenvolvimento de asma, ao desenvolvimento até de anafilaxia, determinados remédios são cofatores, ao desenvolvimento de choque anafilático, a asma, a rinite, crise de rinite, coisas assim. O próprio estado emocional do paciente, quando o paciente desenvolve algum quadro de estresse, depressão ou ansiedade, pode ser um cofator também para alergia, ou seja, existem os cofatores e, assim, pode ser que a gente não sabe ainda muito bem que a vacina da alergia seja, a aplicação da vacina da alergia no dia, possa ser um cofator para o paciente desenvolver uma reação alérgica à vacina do Covid-19. Isso conjecturando, tá? Mas ainda é muito cedo para a gente dizer, e como margem de segurança, não custa o paciente ficar 7 dias sem tomar vacina da alergia, não vai fazer mal. Um paciente pode ficar até 15 dias no início do tratamento sem tomar vacina da alergia, sem nenhum tipo de prejuízo. Não pode passar de 15, mas se ficar 15 não vai fazer mal e, consequentemente, vai dar aquela margem de segurança, porque nós precisamos na medicina ser redundantes, né? Como dizia o próprio pai da medicina, primum non nocere, do latim significa primeiro não lesar, primeiro não machucar, né? Então o médico, ele precisa entender isso. O tratamento ele não pode ser pior do que a própria doença. Primum non nocere, do latim, tá bom? Abraço, Ana Cláudia, muito obrigado pela sua pergunta, espero ter te ajudado.